YouTube. Inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br e todas as semanas você terá novos vídeos. Bom, pensando também no seu paladar, pensando na sua exigência gastronômica e colaborando para que você tenha uma boa refeição, mostraremos as mais novas opções de se comer bem por um preço justo. Restaurante Cantina do Papai, onde todo mundo vai, na Ponta Negra. Oferece diariamente mais de 15 opções para o seu almoço, sem falar naquele churrasco suculento com carnes nobres e tambaqui de brasa. Um variado buffet de massas e também de saladas. Aos sábados e domingos e feriados, um buffet especial com galinha caipira, bacalhau, camarão, estrogonofe, lasanha, pirarucu de casaca e tambaqui ao forno. Restaurante Cantina do Papai, onde todo mundo vai. Bom preço e sabor inigualável. Rua Raimundo Nonato de Castro 352, na Ponta Negra, logo após a Academia de Tênis. Telefone 99144 1398. E olha, está chegando os meses festivos, faça a sua confraternização, faça a sua festa, faça a sua reunião na Cantina do Papai. Maiores informações, 99144 1398. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o psicólogo Dr. Isaac Oliveira. É só conferir. Estamos de volta. Hoje, direto do Churrasco da Vila, que tem aquele hambúrguer especial. Gente, pense numa coisa dos deuses. Então, depois que você pensar, venha para cá e peça um, para você saber que sabor delicioso. Churrascaria da Vila, Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal. Então, no centro da cidade você não tem problema de estacionamento, porque a churrascaria disponibiliza o seu grande quintal, que é um bosque fantástico, para você estacionar. Não tem problema. Então, Churrascaria da Vila, que tem também o seu delivery, almoço e jantar, 98455-5227. Pode ligar agora, se quiser. Almoço e jantar. Então, olha, sexta e sábado, uma vasta programação cultural com som ao vivo no jantar. Então, você tem aqui também aqueles que gostam de uma boa música, de curtir uma música, ouvindo a música, aliás, e degustando uma comida fantástica. Você também tem os jogos que passam pelo telão. Você tem aqui um telão que vai estar esperando para você tomar aquela cerveja gelada e usufruir, curtir no seu time preferido. Hoje, com a honra e o prazer de estar mais uma vez com o Dr. Isaac Oliveira, psicólogo, que tem a sua linha direta através do 99111 6364. Então, doutor, a gente falava desse relacionamento aberto. O senhor tem isso como uma regressão ou como uma evolução dos tempos? Se a sociedade estivesse preparada para que isso fosse uma evolução, seria interessante. Mas o que a gente percebe hoje, por todos os conflitos existentes, eu não vejo como, de fato, algo que está trazendo benefício. Até porque a intolerância está sendo muito maior quando o sujeito tenta, a gente fala no meio da psicologia, quando ele tenta brincar com a emoção dele e não sabe, ele emerge nele uma agressividade que nem ele sabia que tinha. Por exemplo, essa questão de casamento aberto, trisal. Vocês já ouviram falar, pessoal? Trisal. É um casal que escolhe um terceiro para se envolver no relacionamento. Mas até onde esses sujeitos estão maduros o suficiente para entender que aquele sujeito ele vai entrar e vai sair, ou que aquela mulher vai entrar e vai sair do relacionamento? Né? Aonde está a questão moral? Aonde está a questão dos valores? Aonde está a questão afetiva? Há o controle de fato de tudo isso, quando esse sujeito entende que há necessidade e essa necessidade ela tem que ser suprida? Né? Eu sempre digo que eu fico muito preocupado porque o que eu analiso no consultório é que as pessoas não têm nem a percepção da sua própria sexualidade. A gente vai conversar com uma paciente ou com um paciente e eles não sabem a diferença de sexo e de sexualidade.
Eles entendem que sexualidade é o ato, e o ato não é sexualidade, é o sexo. A sexualidade é muito além do ato sexual. Aí a gente devolve sempre perguntando, mas quando você diz que a sexualidade é ali o ato de fazer sexo, o que você entende sobre carinho? Né? O que mais você quer? Você quer o ato ou você quer o afeto, o carinho, a segurança? Ah, eu quero o afeto, o carinho e a segurança. Então isso é sexualidade. O sexo, o ato é o fim de todo um contexto preliminar. Aí a gente pergunta, então quer dizer que o trisal é um ato sexual, físico, mas que é suprido apenas pelo desejo. E o desejo, mesmo ele existindo, ele não supera o afeto, o carinho. Então vai ter um transtorno, sem dúvida nenhuma aí. Doutor, nesses meus 72 anos, a gente começa a estabelecer alguns parâmetros. Por exemplo, quando o senhor fala desse casamento aberto, onde uma terceira pessoa entra na história, agora, como é que fica a cabeça dos filhos? Por exemplo, a minha mãe e meu pai, transaram com o vizinho da esquina. O vizinho da esquina entrou aqui na nossa casa e estavam os três no quarto. Como é que um adolescente vai ver isso? Eu acabo de tocar numa ferida muito grande, porque essa própria família, ela diz assim, eu amo meu filho. Só que tipo de amor é esse? Qual é a compreensão de amor que essas pessoas têm? Qual é o conceito que elas têm dessa palavra? Não é? Qual é o conceito de moral? Né? Aqui a gente não está para subjugar ou julgar ninguém, a gente está para refletir. A nossa necessidade é de reflexão. Mas a gente pensa, qual é a sociedade que a gente está construindo a partir disso? Será que essa sociedade é a sociedade que hoje está piorando para o futuro, onde essa criança ela vai crescer com um olhar que aparentemente seria um olhar de um sujeito livre ou de um sujeito aprisionado a desvalores morais? Né? Esse é um grande problema. Você traz aí a sua idade, 70 anos. Eu tenho 40, mas eu não abro mão de certos valores. Eu, enquanto ser humano, ser social, eu não abro mão de certos valores. Eu, enquanto psicólogo, estou na posição de entendimento alicerçado pelo fator teórico. Mas a própria teoria, ela não é precisa, né? Ela tem as suas mensurações e por tratar de seres humanos subjetivos, ela tem as suas mutações também. Então a gente tem que sempre estar preocupado com um só sentimento, que é a felicidade. Será que essa criança, vendo toda essa situação, ela vai ter uma adultez saudável em detrimento de uma suposta liberdade? Ou seja, conseguir pesar o bem e o mal. Poxa, fundamental isso que você falou. O que é o bem e o mal para essa criança, para esse adolescente? Ontem mesmo eu estou fazendo o estudo de uma série. Uma criança, nessa série, estuprou outras crianças. Criança de 14 anos estuprou uma de 12 e 3 de 10. E quando ela foi julgada, porque nos Estados Unidos é assim, independe da idade, ele vai para o banco dos réus. Lá, no momento que a promotora começa a questionar, ele fala, mas na televisão, lá na internet, o cara fazia isso com a mulher. E ela gostava, eu achava que isso podia ser feito entre nós. A normatização de algo que uma criança não tem nem a percepção de conceito. A gente está falando de uma criança. E do adulto, que a gente também escuta nas nossas vivências, algumas perguntas simples que a gente faz, ele não consegue refletir e dar uma resposta plausível, porque ele não sabe os conceitos, ele não sabe a etimologia, ele não sabe a origem. E ele sofre, e esse sofrimento faz ele atacar, que é essa temática de hoje, a intolerância. Ele não pergunta o que o outro quer dizer, ele já ataca. Não é? Doutor, e existe algum estudo já preocupado com
a situação psicológica dessa juventude que está vindo, vendo isso, e as coisas estão acontecendo, daquele cara que fica no celular ali, enquanto que ele pode conversar com o pai e com a mãe ali na cozinha, mas ele do quarto ele prefere passar uma mensagem. Existe um estudo já psicológico? Sim. Pensando nesses problemas? Já há muitos anos, um teórico chamado Jean Piaget, ele já trouxe as fases do desenvolvimento dessa criança. Independente do tempo, nós já temos essa base teórica que dá alicerce ao processo pedagógico de desenvolvimento educacional e social e psicológico. Já está aí. A gente é que está negando. Em busca, não em detrimento, mas em busca de uma pseudo-liberdade. Porque a gente está sendo educado para que a gente se sinta livre e essa liberdade nos dê prazer. Mas até onde vai essa liberdade? Peraí, será que vai aonde a gente está vendo atualmente os homicídios aumentando, onde o adolescente está entrando no tráfico de droga para que ele se sinta poderoso, para que ele se sinta independente ou para que ele bata no peito e diga que ele é livre, que ele não depende dos pais? Que liberdade é essa que está tirando uma vida muito cedo, não é? Então, eu vou trazer à tona aquilo que tu falou. Cadê os pais educando, mostrando o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode ser feito, respeitando a individualidade do outro, ensinando que o outro tem as suas necessidades e eu tenho que entender a necessidade dele e não posso ultrapassar isso e ponto. Doutor, vamos encerrar com uma pergunta que eu acho também de vital importância, principalmente para os pais que têm ainda filhos adolescentes e filhos na sua pré-juventude. As drogas, como é que os pais têm que reagir quando descobrem que seus filhos estão drogados? E o índice aumentando, muito recentemente a adolescência está entrando, a juventude está entrando muito cedo, no caso, na fase da adolescência nas drogas, por um simples ponto, não saber lidar com frustração, intolerância à frustração. O que acontece? Aonde acontece? Por que acontece? Pais permissíveis, pais que não conseguem dizer não, pais que querem proteger absurdamente, querem atribuir a palavra amor a uma superproteção. Eles não conseguem mais castigar os seus filhos de forma a educar, não castigar... Mas o filho está coberto de razões, doutor. Ele tem o conselho tutelar que vai Isso, em favor dele. Eu critico. Entendeu? Ele tem o próprio juiz que vai a favor dele. Porque se um filho chegar num juiz desse e denunciar, meu pai está me maltratando, o pai vai preso, não tem nem perdão. Pois é, esse é o grande ponto. Por isso que existem as equipes multidisciplinar para justamente investigar essa situação. Mas o que você traz é real. Uma questão de proteção excessiva em fragilizar a relação pais e filhos. Eu tenho que saber educar meu filho, eu tenho que saber castigá-lo também. Eu não vou castigar a ponto de açoitar ele. Não, isso nunca foi permitido e nunca foi tolerado. Não agressão física. Não, nunca, isso nunca. Mas a psicologia, ela traz modos e técnicas eficazes para a correção dessa criança. Os castigos, por exemplo, hoje, tu quer ver uma criança se sentir... Perdida é tirar o celular. Com certeza. Tira o celular. Não é só a criança, não. Até o adolescente adulto, também, o próprio adulto. Por exemplo, as crianças de classe média, elas ganham mesada. E o dinheiro está muito atribuído a uma pseudo-liberdade. Quando os pais dizem assim, olha, se você não cumprir o seu processo escolar, eu vou tirar sua mesada. O menino vai lá e faz. Isso é uma chantagem errônea. Ele tem que fazer porque ele tem que entender que aquela necessidade é dele, não é dos pais. Porque o futuro pertence a ele, não vai pertencer aos pais. A necessidade... a chantagem do celular. Olha, eu vou tirar o teu celular se tu não for estudar. Não! Você tem que explicar para essa criança, para esse adolescente, que a necessidade não é dos pais tirar o celular, mas dele em se educar para que ele tenha um futuro que ele deseje. Ô, gente... Isto é Manaus, como eu digo sempre, tem esse compromisso, trazer um profissional desse quilate para que a gente possa debater nesse pequeno tempo que a gente tem, mas é um pequeno grande tempo, de
mostrar para vocês uma consulta, porque aqui não é uma entrevista, aqui a gente tem uma consulta. São dicas valiosas que às vezes a gente em casa, no seio familiar, você não percebe a necessidade de ter determinadas ações. E aqui você tem um profissional te dando essas dicas inteiramente grátis. E o Isto é Manaus é isso. O Isto é Manaus existe para que você possa aproveitar cada vez mais a sua passagem aqui por esse planeta, porque não somos eternos. Doutor Isaac, muitíssimo obrigado pela gentileza mais uma vez de estar conosco. E agradecemos também a direção da Churrascaria da Vila, que empresta esse cenário fantástico e ainda nos regra com um jantar fantástico também. E nos encontramos no próximo sábado às 12h30. Muito obrigado, até lá. Muito obrigado a todos.